Aí o rei disse: ora, princesa, princesinha, não existe fantasma branco, nem azul, e muito menos, a voz bem grossa do pai, muito menos, amarelo. Mas tanto a princesa chorou, tanto a princesa encheu a paciência do pai, que o pai pediu então que um guarda ficasse atrás da porta do quarto da princesa de noite para ver o que acontecia. Aí a princesa chegou da escola, a princesa comeu um pouco e o guarda lá atrás da porta do quarto da princesa. A princesa almoçou. A princesa então dormiu um pouquinho. Aí a princesa subiu as escadas do castelo. Amarelo. Entrou no quarto. Amarelo. Deitou na cama. Amarelo. Dormiu um sono. Amarelo. Tranquilo, não coloquei a mão na minha orelha, peguei vocês, hein? E quando ela estava lá dormindo, princesa ronca também. O relógio da sala começou a soar às 12 badaladas. Chamou. Lagartixa. Não, isto da lagartixa é comprida e é. Estes são redondinhos, vocês tocam. Não, são mais pequeninos. Biscota. Eu já conta. É isso, o bicho de conta. E este é um bicho de conta que era muito comilão. Comilão. Tudo o que ele apanhava, comia. Até que há um dia que encontrou um menino. Então, se vocês quiserem, podem cantar comigo. Bichinho de conta, conta. Bichinho de conta, conta. Bichinho de conta, contou que um dia se enrolou de tal maneira que parecia um balinde pequenino que um menino de brincadeira ele jogou. Bichinho de conta, conta. Bichinho de conta, conta. E o bichinho de conta, contou. E o que é que o João Tartaruga. E o João Tartaruga, ele era uma celebridade, uma celebrity, um influenciador de aldeia, naqueles tempos. E lá tem uma festa que é a festa do Divino Espírito Santo. E na festa do Divino se fazem barraquinhas, quermesses e se contam histórias. Então, o João Tartaruga, ele era contratado para ir pelas casas para contar histórias. E, além disso, ele também era artesão. Então, ele ficava na praça, quando não era a coisa do contador de história, né, do Divino, ele ficava na praça e ele fazia artesanato em barro e colocava lá. E as pessoas chegavam e falavam assim: ai, que lindo o seu artesanato, quero comprar. Ele falava assim: senta aí, só vou te vender se você ouvir uma história. Então ele contava uma história e é pura verdade isso que eu estou falando de vocês, para vocês. O caos obviamente é um caos, mas isso é verdade, é a história do João Tartaruga. E aí, esse meu professor, que era um grande folclorista brasileiro, Fernando Lebes, contava essa história. E quando então nós fomos fazer uma coleção lá no Brasil, eu pedi ao Fernando que escrevesse a história. E ele foi meu informante. Falei: eu vou contar essa história. Então, uma vez eu fui na casa dele, e aí ele era um cara muito chique, me ofereceu um chá, um petit four, ele era um gentleman. E aí ele me deu todas as informações sobre João Tartaruga, sobre a história, eu passei a contar, passou a ser do meu repertório, e na hora de escrever eu falei que ele que tinha que escrever. Ele me disse não.
Essa história precisa ser escrita, porque a memória do João Tartaruga tem que permanecer para as próximas gerações, tem que estar plasmada no livro. E quem vai escrever é você. Então, esse foi meu primeiro livro, né? Ele já tem muitos anos, foi em 1998. Então, vou contar para vocês As Armas Penadas. Um dia, o Policarpo resolveu passear na floresta. Foi caminhando, caminhando, caminhando e nem percebeu que anoitecia. Aí, deu um medo danado do Policarpo e ele resolveu procurar um lugar onde pudesse passar o resto da noite. Continuou caminhando, caminhando, caminhando e, de repente, encontrou uma árvore grande, frondosa e cheia de ossos de animais em volta. Então, o Policarpo resolveu subir na árvore. Foi subindo, 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 até alcançar a forquilha mais alta. E lá, o Policarpo ficou quietinho, encarapitado, esperando a noite passar. E aí, o Policarpo adormeceu. Lá pela madrugada, ele começou a ouvir um barulho de vozes distantes. Ai, que eu tô perdida! Ai, que eu tô perdida! Eram as armas penadas. Elas vinham todas com camisolão branco até o chão e cada uma carregava um boi nas costas. Aí, as armas penadas tiravam o boi das costas, passavam o boi na boca e mandavam para os peitos. Depois, as armas penadas tiraram o cachimbão de debaixo do camisolão e começaram a apitar. E cuspiam. Aí foi fazendo uma fumaiada, e as armas penadas começaram a conversar. Olha que se tivesse alguém vivo aqui, jamais imaginar que embaixo desses ossos existe o tesouro mais maravilhoso do mundo. E o Policarpo lá em cima da árvore, só de orelha. Depois, as armas penadas guardaram o cachimbão embaixo do camisolão e foram embora. Ai, que eu tô perdida! Quando não se ouvia mais nenhum barulho de alma penada, o Policarpo desceu da árvore e começou a cavucar no meio dos ossos. Foi cavucando, cavucando, cavucando e, de repente, encontrou o tesouro mais maravilhoso do mundo. Era um diamante tão poderoso, mas tão poderoso, que alumiava toda a escuridão da floresta. Agora, bastante confiante, o Policarpo pegou o diamante, colocou na mochila e foi buscar um lugar onde pudesse passar o resto da noite. Logo, logo, encontrou uma casa de fazenda e tratou de se anunciar. Ô de casa! Ô de casa! Ô de casa! O fazendeiro apareceu lá na varanda e perguntou que barulhada que era aquela. O Policarpo falou que precisava de um cantinho para dormir. O fazendeiro falou que na casa tinha um quarto, mas o quarto não tinha luz. O Policarpo falou que isso não era problema. Entrou na casa, entrou no quarto, fechou a porta e tirou o diamante de dentro da sacola. A luz do diamante era tão forte e tão intensa que alumiou todo o quarto. E alumiou do lado de fora do quarto também. E quando o fazendeiro viu uma luz saindo de um quarto que não tinha luz, gente, não entendeu nada. E ó, bateu na porta. E o Policarpo mandou que ele entrasse. E boca para que falaste. O Policarpo contou tudo tintim por tintim para o fazendeiro. O fazendeiro, que era um homem muito ganancioso, pensou que lá na tal árvore das armas penadas deveriam existir outros tesouros. E na noite seguinte
Foi a vez do fazendeiro ir até lá. Foi caminhando, caminhando, caminhando e, de repente, encontrou árvore grande, frondosa e cheia de ossos de animais em volta. Então, o fazendeiro resolveu subir na árvore. Foi subindo, subindo. Logo, logo encontrou uma forquilha bem baixinha e pensou: eu que não sou tolo nem nada, vou ficar aqui nessa forquilha bem baixa pro modo de ouvir tudo que essas almas penadas tiver para dizer. E ficou lá, sem piscar os olhos. Lá pela madrugada, ele começou a ouvir o barulho de vozes distantes. Ai, que eu tô perdida! Eram as armas penadas. Elas vinham todas com o camisolão branco até o chão e cada uma carregava um boi nas costas. Aí, as armas penadas tiravam o boi das costas, passavam o boi na boca e mandavam para os peitos. Depois, as armas penadas pegavam o cachimbão de debaixo do camisolão e começavam a pitar. E cuspiam. Aí foi fazendo uma fumaiada, e o fazendeiro, que estava muito próximo do chão, não aguentou e caiu bem no meio dos ossos. Aí, as armas penadas, uma olhou para a outra, que cutucou a outra, que disse: olha a sobremesa! E mandaram o fazendeiro pros peitos. Vocês têm que tomar muito cuidado com essa história, porque quem me contava era o João Tartaruga, e ele já morreu há mais de 20 anos. Essa é as armas penadas. Pois bem, acabamos com chave de ouro. Como eu vos disse, esta sessão faz parte dos Contos de Liberdade. Mais uma vez tivemos o privilégio de conseguir meter de pé. Queremos agradecer ao município de São Brás de Alportel, que nos deu uma ajuda preciosa para podermos trazer cá esta contadora que eu sou super fã. E as minhas filhas são super fãs também. A minha Alexa já disse: papá, quer que a Benita fique cá todos os dias. Acham que ela agora vai lá, vocês agora vão lá sempre. Acho que como todo dia, né? Tá lá contar a história pra eles.